Unidade 2, Cultura, a pluralidade na expressão humana. Aula 3.2, Conteúdos, ilustração, logotipos, símbolos. Habilidade, expressar, comunicar e representar ideias, emoções, sensações por meio das artes plásticas. Olá, queridos alunos, professores presenciais, estamos de volta dando continuidade à nossa aula do dia de hoje. Nós iniciamos hoje a nossa segunda unidade, né? E estamos continuando falando das artes visuais. A professora Arlene comentou com a gente bastante a questão da arte também enquanto meio de expressão e comunicação. A gente consegue se expressar através da arte, se comunicar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é o respeito. Porque a gente precisa respeitar a preferência do outro. Por exemplo, música. Tem gente que gosta de forró, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de pagode, de samba e N ritmos que nós temos, na é verdade? Então, eu tenho que respeitar a preferência do outro. Eu tenho que respeitar a produção artística do outro. O conceito de arte, ele é muito subjetivo. Às vezes, aquilo que para mim eu considero uma arte, talvez você não considere, né? A professora Arlene mostrou para a gente algumas vanguardas artísticas e como os artistas se comportavam, né, diante da sua produção. A gente viu, por exemplo, que os expressionistas, eles vinham querendo colocar a sua expressão, o seu sentimento. Já os impressionistas, eles estavam mais preocupados com como aquela cena se comportava em diferentes momentos do dia, né? Como a luz do sol influenciava nas cores, como eles iam reproduzir isso nas suas telas. Então, cada artista, né, cada pessoa, ela tem um objetivo diferente. Assim, nós temos produções artísticas diferentes. Isso quer dizer que teremos as mais variadas manifestações artísticas que podemos imaginar. E a gente precisa respeitar, né? Quando a gente fala de arte, a gente precisa sempre respeitar o conceito de arte que nós temos enquanto pessoas, ok? E as preferências do outro também. Se há uma preferência diferente da sua, então a gente precisa respeitar. Cada um curte a sua arte e fica todo mundo feliz. Isso serve para a vida também, né, gente? A gente está sempre respeitando, se colocando no lugar do outro. Em todos os ramos da vida, a gente precisa sempre seguir, né, ter esse pensamento. A gente precisa sempre se respeitar. E nas artes não é diferente. Então, a gente viu como as pessoas conseguem se expressar, se comunicar através da arte. Não só da pintura, mas através da música, né? A gente conhece muitas músicas que os compositores escrevem, ou no momento de solidão, no momento de alegria, né? Numa desilusão amorosa. A gente tem, por exemplo, hoje em dia, Marília Mendonça falando que é a rainha da sofrência. Ai, meu Deus, é muito sofrimento na música daquela moça, né? Minha Nossa Senhora. Mas a produção artística dela, eu particularmente adoro. Tem gente que pode não gostar. Então, as pessoas se expressam através das suas artes. Então, a gente conversou no primeiro momento da aula sobre a questão da produção artística e a gente vai falar agora, nesse momento, sobre alguns tipos de comunicação visual. Vamos começar conversando sobre o conceito de ilustração. Uma ilustração é uma imagem que pode ser um desenho, uma pintura, uma colagem ou uma fotografia, normalmente figurativa, ou seja, que representa algo e é usado para explicar com imagens um texto. Ela é uma forma não textual de passar uma mensagem e geralmente acompanha o texto. Então, uma ilustração é uma imagem, ela pode ou não acompanhar um texto, né? Normalmente a gente faz uma ilustração para trazer alguma mensagem. A gente vai ver um vídeo agora que traz alguns exemplos de ilustrações que foram feitas em capas de livros infantis.
O interessante dessas ilustrações dos livros infantis é que elas vêm, lógico, acompanhadas pelo título da obra, mas se a gente tirar o título, a gente consegue identificar. Por exemplo, tem lá a imagem da Cinderela, daquela princesa. Então, a gente já vai fazer uma referência, que aquela obra literária é referente à princesa Cinderela. O Patinho Feio, tem lá a figura do patinho. Mesmo se não tiver o título, a gente consegue fazer a relação de que aquela imagem, aquela ilustração, se refere à história do Patinho Feio. Então, a ilustração ela vem para enriquecer, né? Ela traz uma forma de enriquecer aquele texto, né? Aquela mensagem, ela vem fortalecer a mensagem que está querendo ser passada. O termo permite fazer referência ao desenho, à estampa ou à gravação que adorna, documenta ou decora um livro. Olha que interessante que nós vamos ver agora. A gente vai ver algumas capas de livros com diferentes ilustrações. Olha só, o termo ilustração, ele vai ilustrar. Então, às vezes, não é só um desenho que vai ilustrar, é fazer alguma referência, certo? Ao que o texto, a mensagem que o texto está querendo passar. Então, a função da ilustração não é ser apenas uma ilustração ou um desenho. Ela pode ser utilizada para esclarecer uma mensagem. Então, a ilustração, ela não está amarrada a ser só uma ilustração, só um desenho. Ela pode, como eu falei para vocês, ela pode ser utilizada para esclarecer uma mensagem, para enriquecer uma informação, né? Ou utilizar aquela imagem para fortalecer aquele conteúdo, aquele assunto. E a gente tem agora, né, nos tempos atuais, nós temos a pintura e ilustração digital. Então, olha só, a pintura e ilustração digital é uma manifestação de arte gráfica feita exclusivamente por meio de softwares, principalmente o Photoshop. Essa técnica ganhou o mercado e disparou à frente da ilustração tradicional por ser muito mais rápida, não só de produzir, como também de modificar. Como a gente já produz no computador, na tela do computador, é muito mais rápido de você modificar e também de se produzir, na verdade, daí a sua popularidade. Agora a gente vai ver um vídeo que vai mostrar um pouco de pintura e ilustração digital. Vocês viram que pelo vídeo a gente consegue perceber, na verdade, que tudo é feito pelo computador. Toda aquela pintura é feita numa tela de computador ou numa mesa digitalizadora, né? O artista consegue ir desenhando e pintando e ele está fazendo a ilustração da capa de um livro, né, utilizando os recursos digitais. Então, olha só, começamos falando sobre ilustração. E nós vimos que a ilustração, ela tem o poder de enriquecer uma mensagem, né? A gente falou muito sobre as ilustrações dos livros, das capas dos livros. A gente viu as ilustrações dos livros infantis, por exemplo, Patinho Feio, Cinderela, Branca de Neve. E quando a gente olha a imagem, a gente já consegue fazer uma relação com o contexto da história. Nós vimos também capas de livros, por exemplo, do Menino do Pijama Listrado, que não tinha nenhum desenho, mas na capa tinham listras, não é verdade? Então, a gente já fazia referência à mensagem. Então, a ilustração,
ela tem, né, essa característica de você utilizar para enriquecer a mensagem que está querendo ser passada. Muitos ilustradores, de acordo com a solicitação do escritor da obra, né, no caso do livro, eles fazem a ilustração referente ou não ao conteúdo da obra. A gente viu A Culpa é das Estrelas, que o ilustrador fez um céu estrelado de uma cidade referente às estrelas, né? Às vezes, as ilustrações são referentes a alguma cena da obra. O Pequeno Príncipe, por exemplo, na capa do livro do Pequeno Príncipe, é uma referência a uma cena do livro, né? De repente, é uma relação a algum elemento da história. E quando a gente lê a história, a gente consegue fazer a relação, consegue entender, né, a mensagem que está sendo passada. E agora, nesse momento da aula, nós vamos falar sobre símbolos e logotipos. A gente vai conseguir entender o que é isso, quais as informações que estão contidas através de algumas imagens. Às vezes a gente vê um objeto, vê uma imagem, a gente já consegue saber o que é aquele produto, que marca é aquela. Daí a importância de uma empresa pensar muito bem no seu símbolo, na sua logomarca, né? Naquela imagem que vai estar presente, dando a identidade da sua marca. Então, vamos lá, símbolo e logomarca. Segundo a semiose, o que é semiose mesmo? Semiose é o processo de significação, é o estudo dos significados, a produção de significados. Os signos são ícones e símbolos. Os signos são a representação de algo a que atribuímos valor, significados ou sentidos. Eles dão um valor para a gente, certo? O signo, ele dá um valor para a gente, entendeu? A gente tem o símbolo, a imagem e o significado, o símbolo e o signo. Por exemplo, a gente vai ver aqui uma imagem de um gatinho, certo? Olha só o nosso gatinho fofinho aí. Então, ele tem um signo, ele tem um significado, certo? E os ícones? O que são os ícones? Os ícones são signos que guardam uma relação de semelhança com o que representam. São os tipos de signos mais fáceis de serem conhecidos. Então, vamos lá mais uma vez. Os ícones são signos, né? São elementos que guardam uma relação de semelhança com o que representam. São os tipos de signos mais fáceis de serem reconhecidos. Então, olha aí, a girafinha é um ícone deste animal. Então, a gente consegue, né, saber o que é. A gente consegue identificar o que está representando. Essa imagem, esse ícone dessa girafinha, ela está fazendo uma relação com o animal. E o símbolo? O que é o símbolo? A gente falou de signo, de ícone, né, que são as imagens que fazem uma referência, que elas têm um significado. E o símbolo? O que é o símbolo? A nossa vida, na verdade, ela é rodeada de símbolos. O símbolo, ele se apresenta e depende daquilo que você conhece para ser compreendido. Mas o fato de você não reconhecê-lo não significa, em absoluto, que o elemento iconográfico não esteja presente. É o seguinte, o ícone, a gente olha, a gente já consegue fazer uma relação, né? A gente já consegue automaticamente entender o que é. O símbolo, ele se apresenta para a gente e ele vai depender daquilo que você conhece para você poder compreender. A gente tem aí umas imagens de uns símbolos, por exemplo, a cruz, né? O símbolo da cruz, ela tem vários significados. Ela pode representar o símbolo da Igreja Católica, por exemplo, né? A questão da crucificação de Jesus Cristo. A gente tem a cruz vermelha, que significa o quê? Hospital. Né? Então, a utilização desse símbolo, ela vai depender do contexto que você tem. Um ícone vai ser sempre um ícone, um gatinho vai ser sempre um gatinho, uma girafa vai ser sempre uma girafa. Mas uma cruz vai depender. Se eu mostrar uma cruz vermelha para uma criança, ela vai identificar com uma cruz vermelha.
Mas se eu mostrar uma girafa, essa aqui é uma girafa. Nós que já somos maiores, né, já temos um pouco mais de conhecimento, quando a gente olha a cruz vermelha, opa, isso aqui faz uma referência a um hospital, né? Justamente porque a gente tem esse conhecimento prévio para poder fazer essa relação com o conceito desse símbolo. Então, muito importante que a gente precisa ter em mente aqui um símbolo, para a gente conseguir compreender um símbolo, nós precisamos ter um conhecimento prévio. Né? Ele não é um ícone que a gente consiga olhar e identificar automaticamente o seu conteúdo. Ele precisa que a gente tenha algum conhecimento. Os símbolos são signos muito mais complexos. Não guardam qualquer relação de semelhança com a coisa apresentada. A relação é puramente convencional. Para compreender um símbolo, é necessário aprender o que ele significa. O símbolo estabelece uma associação de uma coisa a outra através da experiência adquirida. A gente está vendo a imagem de alguns indígenas com a representação das suas pinturas faciais. As pinturas faciais para os indígenas são um símbolo, porque elas têm um significado. A forma como eles pintam, né, o tracejado que eles usam tem um significado específico. Eu, como sou leiga nessa temática, né, eu não tenho conhecimento, eu olho para a pintura e penso, não, é uma pintura facial, ponto. Para mim, né, eu não consigo entender o conceito. Já para o indígena é um símbolo, porque ele entende o conceito. Ele sabe porque tem umas listrinhas fininhas aqui, tem uma listra maior, né, na largura dos olhos, porque que o tracejado é contínuo, o outro não é. Existe um significado dessas pinturas. Então, os símbolos, eles sempre dependem do seu conhecimento, do que você sabe para você entender aquele símbolo. E as cores também podem ser utilizadas como símbolo. As cores também são um elemento a ser considerado. O vermelho era um pigmento caríssimo e, consequentemente, assume com frequência um valor representativo de nobreza e ou riqueza. A gente vai ver agora uma imagem, né, de uma pintura, de uma tela, e olha só a utilização do tom vermelho. Mais uma vez, o vermelho era um pigmento muito caro. Então, foi se construindo, né, o conceito de que a nobreza, a riqueza, ela sempre tinha uma relação com a cor vermelha. Então, alguns pintores colocavam, né, elementos, por exemplo, que a gente está vendo aí na imagem, a vestimenta deste homem tem a cor vermelha, trazendo, então, esse conceito de nobreza. Aí a gente vai ver agora, a cor vermelha também ela faz relação com a alimentação. Por isso que as redes de fast food, elas utilizam a cor vermelha, né, nas suas composições, nas suas logomarcas. Né? Os girafas, por exemplo, ele usa o laranja, que nada mais é do que uma mistura do vermelho com o amarelo. Então, esse tom vermelho, ele é muito utilizado em restaurantes, em redes de fast food, porque é uma cor que ela traz, ela carrega, né, essa questão da alimentação, da vontade. É como se despertasse o apetite da pessoa quando ela olha essa cor vermelha. O amarelo, ele também tem a mesma sensação, por isso que é muito comum a gente ter restaurantes, lanchonetes, que utilizam o amarelo, seja na pintura do seu ambiente, seja nas toalhas das mesas, justamente porque, segundo a teoria das cores, o amarelo ele desperta o apetite. Outra utilização das cores como símbolo a gente tem nos casamentos. Por exemplo, tradicionalmente na sociedade ocidental como um todo, a gente tem a noiva vestida de branco, como nós estamos vendo aí na primeira imagem do príncipe casando-se, né, com uma plebeia que se tornou uma princesa após o casamento, e ela está com um vestido branco, porque o branco traz a mensagem da pureza da noiva.
Já a outra imagem é um casamento indiano. E no casamento indiano, a noiva não usa o branco. A noiva usa vermelho, a noiva usa muitas joias e pinturas corporais também. E todas essas pinturas, essas cores, elas têm uma simbologia. Existe um significado por detrás disso. Então, é muito importante também a gente entender a cultura das pessoas, né? Porque pode ser estranho a gente estar num casamento de pessoas indianas e falar, mas meu Deus do céu, moça, menina, noiva veio vestida de vermelho, que absurdo. Justamente porque na cultura deles, a cor tem um significado diferente, ela é um símbolo. Certo? E o logotipo? O que é o logotipo? Um logotipo é composto pelo símbolo e pela tipografia, pela escrita, que juntos formam o logotipo em si. É a forma de representação do nome de uma empresa com um tipo de letra característico. Então, é uma imagem, é um símbolo com uma letra, com uma escrita. E a logomarca? Logomarca é uma palavra praticamente inexistente no vocabulário dos profissionais do mercado publicitário. Muitos a consideram um neologismo, ou seja, uma palavra que foi inventada, abrasileirada, para a representação de uma nova forma de logotipo. Então, as empresas, elas desenvolvem logotipos. Logomarca é uma palavra que dizem que foi inventada, que na verdade não existe a necessidade desse nome logomarca. O nome correto seria logotipo. O logotipo, ele tem uma representação de um símbolo. Quando você olha, você já entende a mensagem que está passando, com uma tipografia. Ela pode ter um acompanhamento de uma palavra, de uma letra, ou não também, tá?